Você que tenta criar personagens e não sabe como, acha que todas as suas ideias são ruins, e às vezes tem até ideias legais, mas não sabe como passar para o papel? Nesse vídeo eu vou mostrar para você como criar personagens incríveis a partir do zero. Eu sou Alan Campos e bora pro vídeo. E para isso eu vou mostrar para vocês 6 passos de como vocês conseguirem criar os personagens de vocês sem precisar utilizar inteligência artificial e ainda no final vão poder continuar sendo chamados de artista. Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer não é desenhar. Pois é, por incrível que pareça, a primeira coisa que a gente faz quando vai criar um personagem é escrever o que? Um texto. Pode parecer estranho, né? Eu falar isso para vocês agora, mas o que você vai fazer agora nada mais é do que listar as características principais do seu personagem. Isso você pode fazer da maneira que você desejar, né? Você pode listar aí as características que você quiser, mas eu recomendo que você foque nas características principais, aquilo realmente que importa para o seu personagem. E aqui eu vou pegar um exemplo para vocês mais conhecido, para que a gente possa ter aí um exemplo de como fazer isso. A gente vai pegar aqui o Goku, né? Eu acho que todo mundo conhece esse personagem, ou pelo menos a maioria das pessoas que vivem nesse planeta conhecem. Vamos tentar aqui imaginar o que a gente poderia escrever sobre como é que é esse personagem. E eu quis listar aqui algumas coisas que eu acho interessante nele. Eu acho que ele é um personagem muito forte. Ele é um personagem inocente e talvez até meio bobo às vezes. Ele acredita na amizade e luta, né, por isso, pelos seus amigos. E, claro, ele também é muito forte, né? Então, essas são algumas características que eu acho que podem definir esse personagem. Claro que talvez possa existir uma definição melhor para esse personagem, mas aqui é só para vocês entenderem como é que isso aqui vai funcionar. E outra, essas características podem ser tanto físicas quanto emocionais. É vocês que escolhem, contanto que essa lista não fique muito grande, né? Porque a ideia não é que você se confunda nessa etapa. E aí, para o nosso personagem, ele vai ser o quê? Um ser místico de fogo, com temperamento alegre, ele vai ser veloz e adora fazer amigos. Agora tenta fechar os olhos e imaginar um personagem a partir dessas características que eu falei. Então, basicamente, vocês vão ter que fazer esse exercício para que vocês possam começar a visualizar melhor o personagem que vocês querem fazer. Talvez só a descrição escrita não seja suficiente para que você consiga imaginar esse personagem e fique faltando alguma coisa aí no meio, mas aí a gente vai ajeitando isso durante o nosso processo de desenho. Mas se ainda assim você tiver sem ideias de como começar a escrever as características principais do seu personagem, você pode de repente simplesmente fazer um sorteio de palavras aleatórias e começar a partir disso mesmo. Bem, a próxima etapa é tenha referências. Eu acho que eu já falei disso em outro vídeo, mas eu tenho certeza que tem alguém aí que deve ter esquecido dessa parte, não é? Então, olha, não esquece. Separe referências, vai em busca mais ou menos daquilo que você tem ideia, ou coisas que podem de repente criar novas ideias para você a partir do tema que você está tentando desenvolver. Como aqui no meu caso, o meu personagem ele era um elemental de fogo, eu já tinha mais ou menos uma ideia do que eu tinha na minha cabeça. Eu queria que ele se parecesse assim um pouco como um duende que tivesse fogo saindo pelas mãos dele, ou então pela cabeça, pelo cabelo, que o cabelo dele tivesse um efeito de fogo. Então o que a gente vai fazer na nossa próxima etapa é fazer vários sketches, tá? Isso pode parecer óbvio, né? Mas para muita gente não é. Tem muita gente que já começa fazendo diretamente o personagem. A pessoa tem uma primeira ideia, ela escreve as características e já vai direto para tentar fazer o personagem como ele deve ser no final. E esse é o primeiro erro que você vai cometer, que as pessoas cometem quando vão desenvolver personagens. Então, na próxima etapa, o que você tem que fazer é não se prender àquela ideia inicial. Tenta explorar nos sketches. E outra coisa, não tenha medo de errar nessa etapa. Essa etapa foi feita para você errar. Então, tente várias vezes, tente diversas formas, tente formas redondas, alturas variadas para os teus personagens. E outra coisa, olha as referências. Eu já falei isso para vocês, vou falar de novo. As referências elas vão servir aqui para que você possa desenvolver novas ideias, ideias que de repente nem estavam na sua cabeça e que agora passam a existir porque você começa a ver novas possibilidades. E aí depois que você fizer vários sketches, E aí, por favor, não me venha só com 2 sketches, tá? aí você vai passar para a próxima etapa, que é você vai dar uma pausa. É isso mesmo, gente. É importante dar uma pausa
nessa etapa do desenho, porque você vai sair um pouco daquela sua fixação por essa ideia inicial. E outra coisa também, você não vai ficar tentando refazer os seus sketches. A ideia aqui não é essa, a ideia é que você tenha vários modelos em menos tempo possível. Então, vai tomar um café, vai ver a rua, vai jogar um videogame, vai assistir uma série e depois sim você volta. E aí sim, quando você voltar, você vai fazer uma análise daquilo que você fez. E se você voltar e perceber que nas suas sketches existe uma ideia legal, você pode continuar a partir daqui a desenvolver essas sketches, ou talvez mesmo até recomeçar novas sketches, caso nada que te agrade, ou você perceba que realmente não tem nada a ver com aquilo que você pensou. E uma coisa que eu já falei, mas eu vou falar novamente, normalmente a primeira ideia é a pior ideia que a gente tem. Então, já sabe, vai ter que explorar. Agora que você já se decidiu se você vai continuar com essas sketches ou não, você pode escolher um, dois ou três sketches até, as que mais te agradam, para que você possa desenvolvê-las um pouco mais. O que isso significa? Que você vai ajeitar um pouco o seu traço, né, para que você possa visualizar ainda mais os detalhes médios. A gente começou primeiro com aquele esboço bem simples, justamente para que a gente pudesse apenas perceber a forma que o personagem vai ter, o shape, né, que vai compor esse personagem, o que isso é muito importante. E agora a gente vai desenvolver aqui os detalhes médios do seu personagem. Então agora é esse momento de você explorar um pouco mais os detalhes dentro do seu personagem. E se isso faz sentido com toda a ideia que você tinha do seu personagem no começo. Ufa, caramba, né? Parece que finalmente a gente vai chegar no final. Mas espera lá, que a gente ainda precisa ainda analisar algumas coisas. Agora que você desenvolveu um pouco mais o seu sketch, eu acho que é bom você parar novamente para analisar aquilo que você está fazendo. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é observar um pouco aquilo que eu estou fazendo e não ir continuando direto, entendeu? Acho que isso é uma dica importante. Claro que se você se der por satisfeito nesse momento, o que você pode fazer também é pegar esse personagem que você escolheu, o que mais lhe agrada e o que mais combina com toda a ideia que você teve, e explorar ainda mais, crie novas poses, crie expressões novas. Eu acho que isso vai fazer com que você consiga visualizar ainda melhor o seu personagem. Mas, claro, tudo isso consultando sempre as suas referências. Agora eu acho que a gente chegou naquela parte que o pessoal mais gosta, né? Que é aquela parte que todo mundo está muito ansioso para chegar e que é por isso que acabam negligenciando as primeiras etapas, que é a etapa de criação, que eu acho que é a mais importante. Eu acho que essa parte aqui é a parte mais fácil, que é onde você vai só colorir, só finalizar o seu personagem e partir para o braço. Mas depois que o seu personagem estiver finalizado e você for começar a aplicar as cores nele, você ainda pode aqui colocar mais uma etapa que é de exploração de cores. Então, de repente, você pode utilizar a ferramenta digital, para quem trabalha com os programas digitais, é de explorar as cores, porque aí fica muito mais fácil, né? Você somente trocar ali uma cor de alguma parte do personagem para ver o que fica melhor e aí também testar algumas combinações que podem ou não fazer sentido com o personagem e até criar ideias bem interessantes a partir daí. Eu acho que o que vocês viram até agora é que tudo isso foi um grande teste que a gente fez daquilo que a gente realmente queria fazer. Nada estava determinado desde o começo. A gente vai explorando as ideias. Eu acho que a palavra certa para quando você vai construir um personagem é explore a sua ideia. Você pode ter uma ideia lá inicial que ela pode parecer muito fantástica, mas provavelmente se você der liberdade para sua imaginação, para aquilo que você vai passar para o papel, provavelmente o resultado ele vai ser muito melhor, ele vai ser muito mais interessante. Você vai perceber que você vai ter muito mais ideias além daquilo que você teve no começo. Então, tente fazer esse processo aqui e depois me falar se funcionou com você. E é claro, né, gente, que se você não gostar daquilo que você está fazendo, ainda tem mais uma etapa, que é a etapa final, que você pode simplesmente deletar tudo, voltar para o começo e recomeçar todo o processo de novo. Mas não esquece das referências, tá? E esse foi o nosso resultado final. Esse aqui é o nosso personagem criado exclusivamente para esse tutorial. Você que chegou aqui até o final, coloque aqui embaixo no comentário que nome você daria para o nosso personagem. Você gostou de como foi o resultado? E se você utilizar esse tutorial aqui para fazer o seu personagem, por favor, me marca nas suas redes sociais ou me manda uma mensagem, manda um sinal de fumaça, o que for. Mas eu gostaria de ver se esse tutorial serviu para você realmente. E se você chegou até aqui, não esquece, claro, de se inscrever no canal, de deixar uma curtida, de deixar um comentário e, claro, de compartilhar com os seus amigos. E, é claro, muito obrigado por assistir esse vídeo. Um forte abraço, até a próxima e tchau!